Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos meditar hoje o Evangelho de terça-feira e queremos rezar também por todos os doentes, todas as pessoas que estão procurando uma consulta, um tratamento, ou aqueles que já estão fazendo também o seu tratamento, sua fisioterapia, enfim, tudo aquilo que está ligado à área da saúde, queremos rezar hoje. Se você tem algum pedido para fazer, uma intenção especial, deixe aqui também no comentário deste vídeo e nós vamos rezar uns pelos outros. Agradeço a você que me recebe aí na sua casa para rezarmos juntos e logo em seguida, depois da sua meditação, procure também curtir, compartilhar e leve a palavra de Deus para tantas outras pessoas também sedentas desta mesma palavra. E como nós já estamos fazendo nesses últimos dias e queremos assim criar um hábito, assistir a este vídeo pelo menos por 3 vezes, para que a gente possa assimilar melhor a palavra de Deus, possa entender e possa vivenciar também esta mesma palavra. Então convido você a fazer essa experiência, assista numa primeira vez para ter o contato com a palavra de Deus, aprender do que a palavra está falando. Num segundo momento, você vai fazer essa reflexão a partir daquilo que você já sabe, então você já conhece o texto, já conhece a reflexão, e num terceiro momento você vai acompanhar os detalhes, cada um dos detalhes do texto e da reflexão também, e aí você faz o seu comentário, dá a sua colaboração também para o nosso momento de oração, certo? Então vamos para a palavra de hoje, nesta terça-feira, que é retirada de Marcos capítulo 3, versículos 31 até o versículo 35. Diz assim o texto: Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta de Jesus e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs te procuram lá fora. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, culturalmente falando, nós somos muito atrelados, muito vinculados às origens que nos ligam ao sangue. Então nós somos muito ligados aos nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes e criamos um vínculo tão forte com essas pessoas que chamamos de família. Então esses são os nossos familiares. Jesus aqui está nos apresentando um novo jeito de viver a família, que não está atrelado a uma consanguinidade, mas está sim atrelado a fazer a vontade de Deus. E se nós formos analisar, tanto racionalmente como espiritualmente, o que conta de fato é a nossa relação a partir daquilo que nós fazemos segundo a vontade de Deus. Porque o fato de nós sermos irmãos, pais e filhos, não nos garante nada. Existe um vínculo? Existe. Mas se esse vínculo não é vivido de acordo com a vontade de Deus, é simplesmente mais um vínculo. Assim como nós podemos ter muitas vezes um vínculo muito mais forte, afetivo, com alguém que não tem relação nenhuma conosco no parentesco. Muitas vezes nós temos os nossos amigos que têm uma afinidade muito maior conosco do que os próprios familiares. Então o fato de sermos irmãos, o fato de sermos pais e filhos, não nos garante nada quanto a esta afetividade, a esse entendimento e ainda mais ao nosso comprometimento naquilo que diz respeito às coisas do céu. E aí Jesus diz: mas quem são
a minha mãe e meus irmãos, e olhando à sua volta aquela multidão, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, todo aquele que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Esta é a minha verdadeira família. Esses são os meus familiares, porque daí nós temos um propósito em comum. Nós temos algo em comum que se chama o seguimento de Deus. Fazer a vontade de Deus. Nós podemos estar dentro da mesma casa, sob o mesmo teto, mas se nós pensamos diferente, se nós agimos de forma diferente, se um quer seguir a vontade de Deus e outro não quer, então nós podemos estar dentro do mesmo ambiente, embaixo do mesmo teto e viver um distanciamento enorme. E às vezes nós podemos estar até distantes geograficamente de alguém, mas esse elo de amizade é tão grande que parece que nós estamos sempre próximos. Ou a nossa relação de amizade com alguém é tão forte que a gente pode até se distanciar, 10 anos. E quando a gente se reencontra, parece que o tempo parou. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é muito bonito isso e muito marcante. Porque ali existiu de fato uma amizade verdadeira. Ali houve de fato um vínculo de amizade. E é esse mesmo vínculo de amizade que nós precisamos manter com Deus e com as pessoas que são de Deus. Então, os nossos verdadeiros familiares são aqueles que nos aproximam de Deus. A nossa verdadeira família é aquela que nos conduz para perto de Deus. A nossa verdadeira família é aquela que reza conosco e reza por nós, e nós rezamos por eles. Esses são os verdadeiros familiares nossos, essa é a nossa verdadeira família. E é por isso que Jesus vem nos ensinar hoje. Muito além dos laços sanguíneos, há o verdadeiro laço familiar que está vinculado a uma vontade de Deus. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é a nossa verdadeira família. Por isso Jesus diz, quando ele chama os seus discípulos, que nós precisamos largar tudo, inclusive os nossos familiares. Amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo em relação àqueles que são mais próximos de nós. Você vai dizer, sim, mas isso num primeiro momento parece um absurdo. Mas a partir do momento que nós vamos nos aproximando de Deus e aquelas pessoas que estão próximas de nós também, nós vemos que os laços que nos ligam a Deus são muito mais fortes, inclusive, do que os laços de sangue. E é isso que nós precisamos aprender. Se nós conseguirmos trazer a nossa família para perto de Deus, melhor ainda, porque os laços só se fortalecem, mas os verdadeiros laços se dão diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. Pensemos um pouco sobre isso e vamos pedir a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.